Olá, bem-vindos para darmos continuidade ao nosso estudo no livro do Gênesis. Então, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 42 de Gênesis. Nós vamos estudar todo este capítulo, que vai do versículo 1 até o versículo 38, e nós vamos estudar então a primeira viagem dos irmãos de José até o Egito, tá? Uma história muito interessante e com uma grande lição para nós, podemos dizer assim também. Temos que ver também a parte espiritual do texto. É para isso que a Sagrada Escritura serve, tá? Precisamos entender o contexto? Sim, mas precisamos sempre entender também a mensagem de Deus por detrás do texto sagrado, tá bom? Vamos lá então? Então vamos para a leitura do capítulo 42 de Gênesis. Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Eu soube que há trigo no Egito. Descei lá e comprai-o para nós. Poderemos assim viver e escaparemos à morte. E os 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou partir com seus irmãos Benjamim, irmão de José. Com medo, pensava ele, de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel chegaram, pois, no meio de uma grande multidão de outros, para comprar víveres, porque a fome reinava na terra de Canaã. José era o governador de toda a região, e era ele quem vendia o trigo a todo o mundo. Desde sua chegada, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto por terra. José reconheceu-os imediatamente, mas, comportando-se com eles como um estrangeiro, disse-lhes com rudeza: donde vindes? Da terra de Canaã, responderam eles, para comprar víveres. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E lembrava-se dos sonhos que tivera outrora a respeito deles. Disse-lhes: vós sois espiões, viestes explorar os pontos fracos do país. Não, meu senhor, responderam, teus servos vieram comprar víveres. Somos todos filhos do mesmo pai. Somos gente honesta. Teus servos não são espiões. Não é verdade, disse-lhes ele. Viestes explorar os pontos fracos do país. Eles responderam: somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O mais novo está agora em casa de nosso pai. O outro já não existe. José disse-lhes: é bem como eu disse, sois espiões. Sereis, aliás, postos à prova pela vida do faraó. Não saireis daqui antes que tenha vindo vosso irmão mais novo.
mandai um de vós buscá-lo. Enquanto isso, ficareis prisioneiros. Vossas palavras serão assim provadas, e veremos se dissestes a verdade. Do contrário, pela vida do faraó, sois espiões. E mandou metê-los na prisão durante 3 dias. No terceiro dia, José disse-lhes: fazei isto e vivereis, porque sou cheio do temor a Deus. Se sois gente de bem, que um dentre vós fique detido em prisão e os outros partam, levando o trigo para alimentar vossas famílias. Trazei-me então vosso irmão mais novo, para que eu possa verificar a verdade de vossas palavras, e não morrereis. Foi o que fizeram. Disseram uns aos outros: em verdade, somos culpados pelo crime cometido contra o nosso irmão, porque víamos a angústia de sua alma quando ele nos suplicava, e não o escutamos. Eis porque veio sobre nós esta desgraça. Não vos tinha eu dito, disse-lhes Rúben, para não pecardes contra o menino? Não quisestes ouvir-me, e eis agora que nos é reclamado o seu sangue. Ora, não sabiam que José os compreendia, porque lhes tinha falado por meio de um intérprete. E José afastou-se deles para chorar. Voltou em seguida e falou-lhes, e escolheu Simeão, ao qual mandou prender na presença deles. José ordenou depois que se enchessem de trigo os seus sacos, e que se pusesse o dinheiro de cada um em seu saco de viagem, e também que se lhes dessem provisões para o caminho. Assim foi feito. Eles carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram. Na estalagem, abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento, viu que o seu dinheiro estava na boca do saco. Devolveram-me o meu dinheiro, disse ele aos seus irmãos. Ei-lo aqui no meu saco. Desfaleceu-se-lhes o coração, e tomados de espanto, disseram uns aos outros: que é isso que Deus nos fez? Voltaram para junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe nesses termos tudo o que lhes tinha acontecido. O homem que governa o país nos falou asperamente e nos tomou por espiões. Dissemos-lhe que éramos gente honesta e não espiões, que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, dos quais um já não existe mais, e o mais novo estava no momento com nosso pai na terra de Canaã. O governador do país disse-nos: por isso reconhecereis se sois gente de bem. Deixai junto de mim um de vossos irmãos. Levai o trigo que precisais para alimentar vossa família, e parti. Vós me conduzireis então vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas gente honesta. Eu vos devolverei então vosso irmão,
e podereis negociar no país. E esvaziando os seus sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um se encontrava em seu saco. Quando eles e seu pai viram seu dinheiro, tiveram medo. Jacó disse-lhes: Vós me tirais os meus filhos. José já não existe, Simeão tampouco, e quereis me tomar ainda Benjamim. Tudo vem cair sobre mim. Rúben disse-lhe: Tira a vida aos meus 2 filhos, se eu não te reconduzir Benjamim. Confia-o a mim, eu o trarei de volta. Meu filho, tornou Jacó, não descerá convosco, porque seu irmão morreu, e só resta ele. Se lhe acontecesse um acidente nesta viagem que ides fazer, faríeis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos sob o peso da dor. Muito bem, esta é a leitura do capítulo 22 de Gênesis. Que história, não? Muito interessante essa história dos irmãos de José no Egito, né? No capítulo 42 de Gênesis. O que o texto está dizendo para nós? O texto começa narrando que Jacó soube que no Egito tinha alimentos para comprar, pois em toda a redondeza, em todo o país, a seca estava assolando muitos lugares, inclusive onde Jacó vivia, na terra de Canaã. É então que ele manda seus filhos descerem de Canaã para o Egito e assim comprar alimentos, principalmente o trigo, né? Porque a seca era muito grande no país. 10 irmãos, diz o texto, 10 irmãos vão, somente Benjamim fica. É o caçula, é o filho de sua amada esposa Raquel, depois de José. Raquel teve José e depois Benjamim, como nós vimos nos capítulos anteriores. Diz o texto também que os filhos de Israel, ou Jacó, chegam ao Egito em meio à grande multidão, que assim como eles, estão à procura de alimentos para sobreviverem. Estavam todos, como nós falamos, no mesmo barco, na mesma situação. Não só o povo de Canaã, como das circunvizinhanças ali, todos estavam passando por esta terrível seca. E todos foram ao Egito comprar alimentos. E tudo isso nós sabemos, e nós lembramos do capítulo anterior, graças ao sonho revelado por José ao faraó, né? Graças à administração inteligente de José, o Egito tinha alimento para vender, porque estava estocado para esse período de seca. José se mostrou muito astuto, né, e muito bom administrador, e conseguiu fazer muitas riquezas ao faraó com isso, porque todos iam lá comprar o trigo, comprar alimentos para voltar para as suas terras, né? Então, eles chegam no Egito no meio de muita gente para comprar alimentos. O autor sagrado diz que a fome reinava na terra de Canaã. Imagine o tempo de penúria, o tempo da seca, como era grande. José, no entanto, era o governador
e toda a região, ele mesmo era o governador de toda a região e ele mesmo vendia o trigo a todo mundo. Assim diz o autor sagrado para nós na leitura que fizemos, do capítulo 42. No versículo 6, notamos que o sonho de José começa a se realizar, pois diz o texto, quer que desde sua chegada os irmãos prostraram-se com o rosto por terra diante dele. Vocês lembram uns capítulos passados, onde José conta até para o seu próprio pai o sonho que teve do sol, da lua e das estrelas prostrando-se diante dele? Aqui começa a se realizar. Os irmãos de José, sem fazer ideia que era José, prostram-se diante dele. Eles estão prostrando-se diante, na mentalidade deles, diante do governador do Egito, diante do primeiro-ministro do faraó. Mas na realidade, eles estavam se prostrando com o rosto por terra diante do seu próprio irmão. O que é prostrar-se por terra? Prostrar-se com o rosto por terra significa sinal de submissão, de respeito. É um costume muito grande para o povo judeu fazer isso diante de Deus. Ajoelhar-se e prostrar-se com o rosto por terra. Isso significa total submissão e respeito, tá? Continuando então o estudo do capítulo 42. José os reconhece de imediato, diz o texto, mas não lhes dá a conhecer. Continua se comportando com eles como um estrangeiro. Tanto é que diz o texto que José usa até o intérprete para falar com eles, porque José estava na língua egípcia e eles eram hebreus, os irmãos. José também é um hebreu, só que José não deu a conhecer a eles. José os tratou como estrangeiros, colocou o intérprete para falar com os irmãos, né? É muito interessante essa história. Muito bem. José os reconhece, mas não se dá a conhecer. José os reconhece, mas eles não reconhecem José. José começa então a colocá-los à prova. Olha o que José faz com os seus irmãos. E notemos que eles acabam reconhecendo a culpa pelo mal que fizeram ao seu irmão e entendem que estão pagando, digamos assim, por este mal. Porque na mentalidade deles, José estava morto por culpa deles. E quando eles são colocados à prova, eles entendem essa grande desgraça na vida deles, sendo acusados de espiões. É assim que José os acusou, né? Vocês são espiões na terra do Egito. Eles entendem que essa desgraça que cai sobre eles é consequência do mal que eles fizeram ao seu irmão. Muito interessante, não é mesmo? Mais uma vez, a narrativa deste capítulo demonstra-se a lei da retribuição, né? Na mentalidade deles, é a lei da retribuição. Eles estão recebendo essa hostilidade por parte do primeiro-ministro do Egito,
eles estão recebendo por consequência dos males que fizeram ao seu irmão. Para eles é uma retribuição, tá? Isso está no versículo 21 seguintes. E outro tanto também faz Jacó, no versículo 36, quando eles contam o caso para Jacó. Ao mesmo tempo, notamos que o autor sagrado procura neste capítulo realçar a atitude bondosa de José, que não procura revanche com os seus irmãos, nem vingança, mas sim quer favorecê-los, juntamente com o seu pai. José não quer se vingar. José não quer revanche. José procura favorecê-los, mesmo não se dando a conhecer aos seus irmãos, tá? Que estão em uma situação, que estão em uma condição extrema de escassez e fome. José entende a situação difícil por qual seu pai e seus irmãos e o país de Canaã está passando com essa seca. Então, de longe, jamais José quis revanche ou vingança. Em todo momento ele procurou ajudá-los, né? E interessante, né? Ao mesmo tempo que notamos que o autor sagrado procura realçar esta bondade de José, tem também uma tensão no relato. A tensão nesse relato aumenta com a absoluta negativa de Jacó de permitir que Benjamim, agora o filho predileto, seja também levado para o Egito. Isso está no versículo 38. Quais são os pontos relevantes deste capítulo que nós estamos estudando? A fome castiga os países vizinhos, e faz com que muitas caravanas dirijam-se ao Egito para comprar trigo, alimentos. Nelas estão os filhos de Jacó, que vão também com o mesmo objetivo. Podemos dizer assim, olhando para o texto sagrado, que Deus começa a agir para que haja uma reconciliação. Podemos notar isso no texto. Que haja uma reconciliação, arrependimento e perdão, mesmo que os meios sejam incompreensíveis. É Deus, mais uma vez, agindo na história, tá? Por quê? Porque José é temente a Deus. Ele mesmo afirma isso. Ele é temente a Deus. E vingança, revanche, não estão nos atributos de Deus, ou melhor, não são os atributos de Deus. Em Deus não cabe essas coisas. Deus é perfeitíssimo. Deus não se vinga. Deus não faz revanche com ninguém. Então José é um homem temente a Deus, tá? A lição, podemos dizer assim, que José aplica a seus irmãos, faz com que eles caiam em si. Vocês viram que depois da acusação que José faz a eles de serem espiões e de forçá-los a ficarem presos, e depois liberta-os, mas fica com Simeão preso e exige Benjamim que venha até o Egito, eles caem em si. Essa lição que José dá nos seus irmãos faz com que eles caiam em si e reconheçam que erraram contra o seu irmão.
talvez até este momento não tenham tido esta consciência. Foi preciso um choque, podemos dizer assim, para lembrar-se do delito. Assim começa um processo, digamos, de cura da alma, da consciência, quando a pessoa cai em si. Assim acontece com os filhos de Jacó. Eles reconhecem que erraram. E quando a pessoa reconhece que errou, começa o processo de cura da alma, da consciência. Porque, junto com o reconhecimento, vem o arrependimento. E a graça acontece, né? Notemos que em nenhum momento José se mostra vingativo. Tanto que no versículo 24, José se retira da presença deles para chorar. José não aguenta de emoção de encontrar com os seus irmãos, apesar de tudo o que eles fizeram. Mas se José está lá, é porque um dia ele foi vendido como escravo para o Egito, né? Então José se retira da presença deles para chorar, para não demonstrar a eles o seu sentimento, não naquele momento, tá? Correção, muitas vezes, dói mais em quem aplica do que em quem recebe. Nós sabemos disso. Mas é necessário, digamos que é uma correção pedagógica, tá? E nesse processo, a necessidade por alimentos, sem saber eles, passam a depender do seu irmão desprezado. Isso é outro ponto relevante e interessante na leitura, né? Vejam bem, nesse processo, a necessidade por alimentos, sem saber eles, passam a depender do seu irmão que eles desprezaram um dia, tá? José se mostra tão benevolente com eles que lhes dá trigo e alimento sem cobrar nada. Devolve o dinheiro. Eles, quando abrem o saco de trigo, eles ficam em choque, porque o dinheiro que eles levaram para comprar voltou com eles. E José manda colocar a mais para eles se alimentarem no caminho, porque a viagem era com jumento. Levavam dias do Egito até Canaã. E José dá a mais. Então José está favorecendo os seus irmãos, né? Não cobra nada por isso. É uma benevolência muito grande da parte de José, né? Devolve o dinheiro. Literalmente ele ajuda seus irmãos e seu pai. Versículo 28. Qual é a mensagem deste capítulo para nós? Muito interessante, muito profundo que nós estamos estudando. José não se vinga de seus irmãos, porque era temente a Deus. Ponto. José, apesar de estar em um cargo importantíssimo, de ser o primeiro-ministro do faraó, rei do Egito, nunca se esqueceu da sua origem, nunca se esqueceu de onde veio, de onde saiu. Isso é muito importante. É uma lição que nós tiramos também para nós. Outro ponto. Como estrangeiro na terra do Egito, teve a oportunidade de suprir a necessidade de seus familiares. Ele era um estrangeiro, mas com poderes dado pelo faraó. Ele usou desse poder para ajudar os seus familiares neste momento de escassez e de fome. E assim fez. Sempre teve em seu coração que Deus o conduzia,
mesmo sem entender os caminhos que Deus usava. Assim somos nós, não é mesmo? Talvez tenhamos muitos planos, mas Deus tem os dele. É Ele quem conduz, embora não entendamos direito, mas mais tarde compreenderemos tudo também. Ok? Então, espero que tenham gostado do estudo do capítulo 42. Espero vocês para o estudo do capítulo 43, que é a segunda viagem dos filhos de Jacó para o Egito. Vamos continuar essa história maravilhosa com uma grande mensagem de Deus para nós também. Um abraço a todos, espero vocês para o próximo vídeo, se Deus quiser.